No início do século XVI, a Europa vivia sob o peso do medo, da fé e da autoridade. A salvação da alma era a maior preocupação de milhões de pessoas, enquanto a Igreja ocupava o centro da vida espiritual, social e política. Foi nesse mundo inquieto que surgiu Martinho Lutero, um monge alemão atormentado por dúvidas profundas, dividido entre a obediência religiosa e a busca sincera por Deus. O que começou como uma angústia pessoal, logo se transformaria em um confronto direto com uma das instituições mais poderosas da história. Ao questionar práticas que pareciam inquestionáveis, Lutero acabou dando origem a um debate que ultrapassou os muros dos mosteiros, atravessou cidades, alcançou reis e abalou os alicerces do cristianismo ocidental. A publicação das 95 teses foi apenas o ponto de partida de uma sequência de eventos imprevisíveis que mudariam para sempre a fé, a política e a própria ideia de autoridade na Europa. Hoje, vamos percorrer essa trajetória marcada por conflitos, convicções e consequências duradouras. Se você gosta de histórias que ajudaram a moldar o mundo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e venha comigo conhecer, passo a passo, a história de Martinho Lutero. No final da Idade Média, a Europa era um continente profundamente marcado pela religião. A fé cristã não era apenas uma crença pessoal, mas o eixo em torno do qual girava toda a vida social, política e cultural. Desde o nascimento até a morte, cada etapa da existência humana estava ligada à Igreja, que se apresentava como a única mediadora entre o homem e Deus. Em um mundo onde guerras, epidemias e fome eram constantes, a preocupação com o destino da alma assumia um papel central. O medo da condenação eterna não era abstrato. Era cotidiano, quase palpável, alimentado por sermões, imagens e rituais que reforçavam a fragilidade da vida e a severidade do juízo divino. A lembrança ainda recente da peste negra, que havia dizimado grande parte da população europeia nos séculos anteriores, contribuía para uma sensação coletiva de insegurança. A morte parecia sempre próxima, e a ideia de um Deus justiceiro, atento a cada pecado, pesava sobre consciências já angustiadas. O inferno era descrito com riqueza de detalhes, enquanto o purgatório surgia como um espaço intermediário de sofrimento temporário, onde as almas pagariam por faltas não totalmente expiadas em vida. Poucos se sentiam dignos do paraíso imediato. A maioria acreditava que passaria longos anos, talvez séculos, purificando-se após a morte. Nesse contexto, a Igreja ocupava uma posição de autoridade quase absoluta. Ela não apenas administrava os sacramentos, mas também definia normas morais, influenciava leis, legitimava governantes e acumulava vastas propriedades. Bispos e abades muitas vezes exerciam poder comparável ao de nobres seculares. Roma, sede do papado, era vista como o centro espiritual do mundo cristão, e o Papa como o sucessor de São Pedro, detentor das chaves do céu. Questionar essa estrutura significava para muitos colocar em risco não apenas a ordem social, mas a própria salvação. Entretanto, essa autoridade não estava isenta de críticas. Ao longo dos séculos finais da Idade Média, crescia um sentimento difuso de desconforto diante de certas práticas e comportamentos do alto clero. Muitos fiéis percebiam um contraste cada vez maior entre os ensinamentos evangélicos, que exaltavam humildade e desapego, e a ostentação visível em setores da Igreja. Catedrais grandiosas, vestimentas luxuosas e a vida confortável de alguns prelados causavam estranhamento, especialmente entre os mais pobres, que lutavam diariamente pela sobrevivência. Uma das práticas que mais despertavam inquietação era o comércio de indulgências. Originalmente, as indulgências estavam ligadas à ideia de remissão das penas temporais do purgatório, concedidas pela Igreja como fruto de arrependimento sincero e obras de piedade. Com o tempo, porém, esse conceito foi sendo transformado em algo cada vez mais burocrático e, em muitos casos, comercial. Passou-se a associar indulgências a doações financeiras, frequentemente destinadas a obras específicas, como a construção ou reforma de igrejas. Para o fiel comum, a mensagem transmitida era simples e poderosa:
Contribuir com dinheiro poderia reduzir o sofrimento da própria alma ou libertar parentes falecidos do purgatório. Pregadores percorriam cidades e vilas reforçando essa promessa, utilizando linguagem acessível e imagens emocionais para convencer a população. Em um cenário de medo constante da condenação, essa oferta parecia uma oportunidade concreta de alívio espiritual. Poucos tinham formação teológica suficiente para distinguir entre doutrina, interpretação e abuso. Ao mesmo tempo, as tensões sociais se intensificavam. O crescimento das cidades, o surgimento de uma burguesia comercial e o enfraquecimento gradual do sistema feudal alteravam o equilíbrio tradicional da sociedade medieval. Artesãos, comerciantes e pequenos proprietários urbanos buscavam maior autonomia e reconhecimento. Muitos deles viam com desconfiança a concentração de riquezas nas mãos da Igreja, especialmente quando essas riquezas provinham de taxas, dízimos e doações extraídas de uma população já sobrecarregada. Além disso, o acesso ao conhecimento começava a se ampliar lentamente. Universidades se multiplicavam e o estudo da teologia do direito e das artes liberais formava uma nova elite intelectual. Embora ainda restrito a poucos, esse ambiente favorecia debates, comparações de textos e questionamentos sutis sobre tradições antigas. A redescoberta de autores clássicos e o interesse crescente pelas línguas originais da Bíblia, como o grego e o hebraico, estimulavam uma leitura mais crítica das Escrituras. Nesse cenário complexo, a fé continuava sendo sincera para a maioria das pessoas. Não se tratava de um mundo cético ou descrente, mas de uma sociedade profundamente religiosa, justamente por isso sensível a qualquer incoerência percebida entre discurso e prática. O desejo de agradar a Deus coexistia com a ansiedade de nunca fazer o suficiente. Muitos se perguntavam em silêncio se as exigências impostas eram realmente capazes de conduzir à salvação ou se apenas ampliavam o peso da culpa. A Igreja, por sua vez, enfrentava desafios internos e externos, conflitos políticos entre papas e monarcas, disputas territoriais e crises de autoridade haviam deixado marcas profundas. O papado já havia passado por períodos de divisão, com mais de um papa reivindicando legitimidade ao mesmo tempo, o que abalou a confiança de muitos fiéis. Embora esses episódios fossem oficialmente superados, a lembrança deles permanecia viva na memória coletiva. Assim, no limiar do século XVI, a Europa se encontrava em um estado de tensão latente. A estrutura religiosa permanecia sólida, mas fissuras começavam a aparecer. O medo do inferno, a esperança de redenção, a força da tradição e o peso das instituições conviviam com dúvidas crescentes e expectativas de mudança. O terreno estava preparado para que questionamentos, antes restritos a círculos limitados, ganhassem maior alcance. Foi dentro desse ambiente carregado de fé, ansiedade e contradições que surgiram vozes dispostas a refletir de forma mais profunda sobre o sentido da salvação, o papel da Igreja e a relação direta entre o indivíduo e Deus. A mentalidade coletiva, moldada por séculos de devoção e temor, estava prestes a ser confrontada por ideias que não buscavam destruir a fé, mas reinterpretá-la. E seria justamente nesse contexto que um monge alemão, marcado pelas mesmas angústias de seu tempo, começaria a trilhar um caminho que mudaria o rumo da história europeia. Martinho Lutero nasceu em 1483, na pequena cidade de Eisleben, no território do Sacro Império Romano-Germânico. Pouco depois de seu nascimento, a família mudou-se para Mansfeld, onde ele passou a maior parte da infância. Seu pai, Hans Lutero, era um homem determinado, que havia ascendido socialmente a partir do trabalho nas minas de cobre. Ambicioso e disciplinado, acreditava firmemente que o esforço, a obediência e a educação rigorosa eram os caminhos para o sucesso. Sua mãe, Margarete, compartilhava dessa visão austera da vida, marcada por valores religiosos severos e por um profundo senso de dever. A educação de Lutero, desde cedo, refletiu esse ambiente. A infância não foi indulgente nem afetuosa nos moldes modernos. Castigos físicos eram comuns, tanto em casa
quanto na escola, e vistos como instrumentos legítimos de formação moral. A disciplina rígida moldou o caráter do jovem Martinho, incutindo nele uma noção intensa de culpa diante do erro e uma busca constante por aprovação. O temor da punição, seja dos pais, dos mestres ou de Deus, tornou-se parte de sua estrutura emocional. Ainda menino, Lutero foi enviado a escolas em Mansfeld, Magdeburgo e Eisenach, onde recebeu uma educação voltada para o estudo do latim, da música sacra e da lógica. Nessas instituições, a religião estava presente em cada aspecto do cotidiano. Orações, cânticos e lições morais permeavam o aprendizado, reforçando a ideia de que Deus observava atentamente cada ação humana. Ao mesmo tempo, Lutero demonstrava grande capacidade intelectual, destacando-se entre seus colegas pelo domínio dos estudos e pela memória afiada. Atendendo aos desejos do pai, que sonhava ver o filho tornar-se um jurista respeitado, Lutero ingressou na Universidade de Erfurt em 1501, uma das mais prestigiadas da Alemanha. Ali, mergulhou no estudo das artes liberais, com forte ênfase na filosofia aristotélica e na lógica escolástica. Em pouco tempo, obteve o grau de mestre, demonstrando disciplina e dedicação exemplares. Aos olhos de Hans Lutero, o futuro parecia traçado. O filho seguiria a carreira no direito, alcançando estabilidade e prestígio. No entanto, apesar do sucesso acadêmico, Lutero vivia uma inquietação interior crescente. A convivência com debates filosóficos sobre a vontade, o pecado e a justiça divina apenas intensificava suas angústias. Ele se perguntava constantemente se suas ações eram suficientes para agradar a Deus, e se alguma falha, por menor que fosse, poderia condená-lo eternamente. A imagem de um Deus justo, porém severo, ocupava seus pensamentos, gerando medo em vez de conforto. O episódio decisivo ocorreu em julho de 1505, quando Lutero retornava a pé para Erfurt após visitar a família. Durante o caminho, foi surpreendido por uma violenta tempestade. Um raio caiu perigosamente próximo, lançando-o ao chão. Convencido de que a morte era iminente, Lutero entrou em pânico e clamou por ajuda, prometendo que se tornaria monge caso sobrevivesse. Para ele, aquele momento não foi apenas um susto, mas uma experiência profundamente espiritual, interpretada como um chamado divino. Contra a vontade do pai e a surpresa de amigos e professores, Lutero cumpriu a promessa. Poucos dias depois, ingressou no mosteiro agostiniano de Erfurt. A decisão representou uma ruptura radical com o projeto de vida traçado por sua família. Hans Lutero viu o gesto como um desperdício de talento e uma afronta aos esforços que havia feito para garantir o futuro do filho. Para Martinho, no entanto, o mosteiro parecia oferecer a resposta que o mundo acadêmico não conseguira lhe dar: um caminho direto para a salvação. A vida monástica, entretanto, não trouxe a paz esperada. Pelo contrário, intensificou seus conflitos internos. Lutero levou extremamente a sério as regras da ordem. Dedicava-se às orações, jejuns, vigílias noturnas e confissões prolongadas. Buscava cumprir cada prescrição com precisão quase obsessiva, acreditando que qualquer descuido poderia ser interpretado como pecado. Seus superiores reconheciam sua disciplina exemplar, mas também notavam seu estado de constante angústia. No interior do mosteiro, a busca pela pureza espiritual tornou-se uma luta incessante contra os próprios pensamentos. Lutero se atormentava com dúvidas, impulsos e sentimentos que considerava inadequados. A confissão, que deveria aliviar a consciência, muitas vezes agravava seu sofrimento. Ele passava horas examinando cada detalhe da própria mente, temendo esquecer algum pecado não confessado. A ideia de um Deus que exigia perfeição absoluta parecia esmagadora. Essa tensão psicológica teve impacto direto em sua saúde. Lutero enfrentava períodos de profunda tristeza, medo intenso e sensação de indignidade. Embora estivesse cercado por rituais religiosos e textos sagrados, sentia-se cada vez mais distante da certeza da salvação. A vida monástica, em vez de resolver o problema do pecado, parecia ampliá-lo, tornando-o mais consciente de suas limitações humanas. Paradoxalmente,
Foi nesse ambiente de sofrimento interior que Lutero começou a se aprofundar de forma mais intensa nas Escrituras. O estudo da Bíblia, inicialmente parte da rotina religiosa, passou a ocupar um espaço central em sua vida. Ele buscava respostas diretas no texto sagrado, tentando compreender o caráter de Deus para além das fórmulas aprendidas. Essa aproximação ainda não produzia clareza, mas plantava as sementes de uma transformação mais profunda. Assim, a juventude de Martinho Lutero foi marcada por contrastes intensos: sucesso intelectual e inquietação espiritual, disciplina extrema e insegurança interior, fé sincera e medo constante. O mosteiro, longe de ser um refúgio tranquilo, tornou-se o palco onde suas angústias se aprofundaram. A obsessiva busca pela salvação, longe de se encerrar ali, estava apenas começando a moldar o pensamento e a trajetória de um homem que, sem saber, caminhava para um confronto decisivo com as estruturas religiosas de seu tempo. A rotina no mosteiro agostiniano de Erfurt seguia um ritmo rígido, pensado para conduzir o monge à disciplina espiritual e à submissão completa à vontade divina. O dia começava antes do amanhecer, com orações coletivas, leituras sagradas e longos períodos de silêncio. O trabalho manual se alternava com o estudo e a contemplação, criando um ambiente em que cada gesto deveria ser oferecido a Deus. Para muitos monges, essa vida trazia estabilidade e propósito. Para Martinho Lutero, porém, ela se transformou em um campo de batalha interior. Desde o início, Lutero se destacou pelo zelo extremo. Ele não apenas obedecia às regras, mas as levava ao limite. Jejuava com frequência, dormia pouco, passava noites em oração e buscava confessar-se repetidamente. O temor de cometer qualquer deslize o acompanhava constantemente. Mesmo ações involuntárias ou pensamentos passageiros eram analisados com rigor implacável. Em vez de sentir-se mais próximo de Deus, Lutero se percebia cada vez mais indigno diante dele. O centro de sua angústia era a imagem de um Deus justo, mas severo, que exigia perfeição absoluta. A teologia que aprendera até então reforçava essa visão. Deus recompensava os justos e punia os pecadores, e a justiça divina era entendida principalmente como julgamento. Para Lutero, essa ideia não despertava esperança, mas medo. Ele não conseguia enxergar em si mesmo a justiça necessária para ser aceito por Deus, por mais que se esforçasse. As confissões, longe de trazer alívio, aprofundavam o tormento. Lutero se aproximava do confessor com listas intermináveis de pecados, muitos deles minuciosos e quase imperceptíveis. Temia esquecer algum detalhe e, assim, permanecer em estado de culpa. Seus superiores chegaram a aconselhá-lo a confiar mais na misericórdia divina e a evitar uma introspecção tão obsessiva. No entanto, esses conselhos pouco efeito tinham sobre sua consciência inquieta. Foi nesse contexto que Lutero começou a mergulhar de forma mais sistemática no estudo da teologia. Seus superiores, percebendo sua inteligência e dedicação, incentivaram-no a aprofundar-se nos estudos acadêmicos. Lutero passou a ler intensamente os escritos dos pais da Igreja, teólogos medievais e, sobretudo, a Bíblia. O estudo deixou de ser apenas uma obrigação monástica e tornou-se uma busca pessoal por respostas que os rituais não conseguiam oferecer. A leitura das Escrituras, contudo, inicialmente, reforçou seu medo. Passagens que falavam do juízo de Deus, da condenação dos ímpios e da necessidade de justiça pareciam confirmar suas piores angústias. A ideia de que Deus era absolutamente santo e que o ser humano estava corrompido pelo pecado colocava Lutero em um estado constante de tensão espiritual. Ele sentia que quanto mais conhecia a Deus, mais distante estava de alcançar a salvação. Um papel decisivo nesse período foi desempenhado por Johann von Staupitz, superior da ordem agostiniana e mentor de Lutero. Staupitz percebeu que a crise de Lutero não era fruto de rebeldia, mas de uma consciência excessivamente sensível. Em vez de repreendê-lo, orientou-o a olhar menos para si mesmo e mais para Cristo. Também o encorajou a continuar os estudos teológicos, acreditando que o aprofundamento intelectual poderia ajudá-lo a encontrar equilíbrio espiritual. Seguindo essa orientação, Lutero foi ordenado sacerdote em 1507 e, pouco depois,
enviado para lecionar teologia. Esse novo papel o obrigou a estudar as Escrituras com ainda mais atenção, não apenas para sua própria edificação, mas para ensiná-las a outros. O contato constante com o texto bíblico começou, lentamente, a produzir uma mudança em sua compreensão da fé. Entre os textos que mais o impactaram estava a carta de Paulo aos Romanos. Nela, Lutero se deparou repetidamente com a expressão justiça de Deus. Durante muito tempo, essa frase o aterrorizou, pois ele a interpretava como o padrão implacável pelo qual Deus julgava e condenava os pecadores. Para alguém consciente de suas falhas, essa justiça parecia inalcançável e opressiva. Aos poucos, porém, uma nova compreensão começou a se formar. Ao estudar o texto com atenção, Lutero passou a considerar que a justiça de Deus mencionada por Paulo não se referia apenas à punição, mas a um dom concedido por Deus ao ser humano. Essa justiça não seria alcançada por esforços próprios, penitências ou obras, mas recebida pela fé. A salvação, segundo essa leitura, não dependia da perfeição humana, mas da confiança na graça divina revelada em Cristo. Essa percepção não surgiu de forma repentina nem sem resistência. Lutero lutou interiormente com essa interpretação, pois ela contrariava muito do que havia aprendido até então. No entanto, quanto mais refletia, mais essa ideia lhe parecia coerente com a mensagem central do Evangelho. A fé deixava de ser apenas obediência e medo, passando a ser relação e confiança. O impacto dessa mudança foi profundo. Pela primeira vez, Lutero experimentou algo próximo à paz espiritual. A imagem de Deus começou a se transformar em sua mente. Em vez de um juiz distante e irredutível, passou a enxergar um Deus que se aproximava do ser humano em misericórdia. Isso não eliminou todas as suas dúvidas, mas redefiniu o eixo de sua fé. Essa nova compreensão da justiça divina tornou-se o alicerce de sua teologia. A ideia de que o ser humano é justificado pela fé e não pelas obras começou a ganhar forma clara em seu pensamento. Ainda não se tratava de uma ruptura aberta com a Igreja, mas de uma releitura profunda da mensagem cristã. O conflito entre sua experiência interior e as práticas institucionais, porém, tornava-se cada vez mais evidente. Assim, a vida no mosteiro, marcada inicialmente por angústia e medo, transformou-se no espaço onde Lutero elaborou as bases de uma visão teológica revolucionária. Seu mergulho nas Escrituras, especialmente na carta aos Romanos, não apenas aliviou sua crise pessoal, mas preparou o terreno para questionamentos que ultrapassariam os limites do claustro. A busca obsessiva pela salvação, que quase o consumiu, acabou conduzindo-o a uma compreensão da fé que mudaria o curso da história cristã. Por volta de 1510, Martinho Lutero recebeu uma missão que, à primeira vista, parecia uma honra e uma oportunidade espiritual extraordinária. Ele foi enviado a Roma como representante de seu mosteiro, encarregado de tratar de assuntos administrativos ligados à ordem agostiniana. Para um monge alemão profundamente religioso, a viagem à cidade considerada o coração da cristandade despertava expectativas intensas. Roma não era apenas um centro político e religioso, era o lugar onde, segundo a crença comum, a fé se manifestava de forma mais pura, onde os apóstolos haviam pregado e onde os mártires haviam derramado seu sangue. Durante o longo trajeto pela Itália, Lutero alimentava uma imagem idealizada da Cidade Santa. Esperava encontrar ali um ambiente de profunda devoção, exemplo máximo da vida cristã. Para ele, aproximar-se de Roma significava aproximar-se de Deus. Cada passo parecia carregado de significado espiritual, como se estivesse se dirigindo ao ponto mais sagrado da terra. Ao chegar, porém, o impacto foi imediato e desconcertante. Roma era grandiosa, movimentada e cheia de contrastes. Igrejas imponentes, relíquias veneradas e monumentos impressionavam os olhos, mas por trás dessa aparência solene, Lutero começou a perceber algo que o inquietava profundamente. Em vez de um clima de recolhimento e reverência, encontrou uma cidade marcada por luxo, intrigas políticas e uma rotina clerical que lhe pareceu excessivamente mundana. O comportamento de muitos membros do clero romano causou estranhamento.
Sacerdotes celebravam missas de forma apressada, quase mecânica, sem a solenidade que Lutero considerava essencial. Comentários irreverentes, disputas internas e uma aparente indiferença espiritual contrastavam fortemente com a seriedade com que ele vivia sua vocação. Para alguém que lutava diariamente com o medo do juízo divino, aquela leveza diante das coisas sagradas soava perturbadora. Lutero também se deparou com a intensa circulação de dinheiro em torno da religião. Taxas, doações, indulgências e favores eram tratados com naturalidade, como parte do funcionamento cotidiano da Igreja. Embora essas práticas não fossem totalmente desconhecidas para ele, vê-las concentradas em Roma, no centro da autoridade espiritual, produziu um efeito muito mais forte. A fé, que para Lutero deveria ser uma experiência interior e sincera, parecia ali entrelaçada a interesses financeiros e jogos de poder. Um dos episódios mais simbólicos dessa viagem foi a subida da chamada Escada Santa, um conjunto de degraus que, segundo a tradição, teria pertencido ao palácio de Pôncio Pilatos e sido trazido de Jerusalém para Roma. Muitos fiéis subiam a escada de joelhos, recitando orações, acreditando obter indulgências. Lutero participou desse ritual, movido pela devoção e pelo desejo de aliviar as penas de sua alma e a de seus parentes falecidos. No entanto, no meio da subida, uma dúvida atravessou sua mente. E se tudo aquilo não passasse de uma ilusão? A pergunta não foi suficiente para romper sua fé naquele momento, mas marcou o início de uma desconfiança silenciosa. A contradição entre a imagem ideal da Igreja e a realidade que se apresentava diante de seus olhos intensificou suas inquietações. Lutero não se via como um reformador em potencial, mas como um fiel confuso, tentando conciliar o que acreditava ser a verdade do Evangelho com o que observava na prática institucional. A distância entre esses dois polos tornava-se cada vez mais difícil de ignorar. Além disso, a viagem a Roma revelou a dimensão política da Igreja de forma mais clara. Decisões espirituais estavam frequentemente ligadas a alianças, interesses territoriais e disputas de influência. O papado, que deveria exercer liderança pastoral, também atuava como uma potência política europeia. Para Lutero, essa mistura de esferas não era apenas problemática do ponto de vista moral, mas teológico. Ele se perguntava até que ponto a autoridade religiosa permanecia fiel à mensagem de Cristo quando se confundia com o poder secular. Ao retornar à Alemanha, Lutero não. Voltou descrente, mas profundamente abalado. A experiência romana não destruiu sua fé, porém a transformou. As dúvidas que antes eram essencialmente pessoais e espirituais passaram a ganhar um contorno institucional. Ele começava a perceber que seu conflito não se limitava à própria consciência, mas envolvia estruturas, práticas e interpretações consolidadas ao longo de séculos. De volta à vida acadêmica e monástica, Lutero passou a refletir com mais intensidade sobre a relação entre fé autêntica e autoridade eclesiástica. O estudo das Escrituras ganhava agora um novo peso, pois se tornava o critério pelo qual ele avaliava aquilo que havia visto. A pergunta central deixava de ser apenas como posso ser salvo e passava a incluir quem tem autoridade para definir o caminho da salvação. Essa mudança de perspectiva foi decisiva. A viagem a Roma funcionou como um espelho incômodo, revelando fissuras entre o ideal cristão e a realidade institucional. Lutero não saiu da cidade com um programa de reformas, mas com uma inquietação ainda mais profunda e difícil de silenciar. A confiança automática na autoridade eclesiástica começava a dar lugar a uma postura mais crítica, ainda cautelosa, mas cada vez mais fundamentada na convicção de que a fé precisava ser enraizada na verdade do Evangelho. Assim, o que deveria ser uma peregrinação edificante acabou se tornando um ponto de inflexão. Roma, longe de oferecer as respostas que Lutero buscava, ampliou suas perguntas. A Cidade Santa revelou não apenas a grandeza da Igreja, mas também suas fragilidades humanas. E essas contradições, observadas de perto, fortaleceram o processo interior que conduziria Lutero, alguns anos depois, a questionar práticas que até então pareciam intocáveis.
Nos anos que se seguiram à viagem a Roma, as inquietações de Martinho Lutero deixaram de ser apenas experiências interiores e passaram a confrontar diretamente a realidade religiosa que o cercava. De volta à Alemanha, agora como professor de teologia e pregador, ele se encontrava em uma posição que o colocava em contato constante com o povo comum. Confissões, sermões e aconselhamentos pastorais revelavam o impacto concreto das práticas da Igreja na vida espiritual das pessoas. Foi nesse contexto que o problema das indulgências assumiu um peso decisivo. As indulgências não eram, em sua origem, uma invenção recente. Ao longo da história medieval, haviam sido concebidas como um meio de remissão das penas temporais associadas ao pecado, concedidas pela Igreja a fiéis arrependidos. Em teoria, não substituíam o arrependimento nem o perdão divino, mas atuavam como um complemento espiritual. Com o passar do tempo, porém, esse conceito foi sendo distorcido, até se tornar em muitos lugares uma prática associada à arrecadação de dinheiro. No início do século XVI, uma grande campanha de indulgências foi lançada nos territórios germânicos. O objetivo era financiar a construção da nova Basílica de São Pedro, em Roma, um projeto monumental que exigia recursos imensos. Parte da arrecadação também serviria para quitar dívidas políticas, envolvendo autoridades locais e o próprio papado. Assim, interesses espirituais e financeiros se entrelaçavam de forma cada vez mais explícita. O principal pregador dessa campanha na região foi Johann Tetzel, um frade dominicano conhecido por sua habilidade retórica. Tetzel percorria cidades e vilarejos com discursos cuidadosamente elaborados para tocar o medo e a esperança da população. Utilizava imagens fortes descrevendo o sofrimento das almas no purgatório e prometendo alívio imediato, mediante a compra das indulgências. A mensagem era simples e direta, facilmente compreendida por pessoas sem formação teológica. Para muitos ouvintes, a impressão transmitida era a de que o perdão divino podia ser adquirido mediante pagamento. Embora a teologia oficial da Igreja fosse mais cautelosa, a prática cotidiana sugeria algo diferente. Frases atribuídas a Tetzel, que circularam amplamente, reforçavam essa percepção, afirmando que, no momento em que a moeda caía no cofre, uma alma era libertada do purgatório. Verdadeira ou exagerada, essa retórica produziu efeitos profundos na mentalidade popular. Lutero começou a perceber as consequências dessa prática em seu trabalho pastoral. Fiéis se aproximavam do confessionário confiantes de que já não precisavam de arrependimento sincero, pois haviam adquirido indulgências. Alguns acreditavam estar livres de qualquer punição futura, independentemente de sua conduta. Outros apresentavam os documentos de indulgência como garantias espirituais, esperando que o sacerdote confirmasse sua eficácia absoluta. Essas situações causaram profundo desconforto em Lutero. Para ele, a fé não podia ser reduzida a uma transação financeira. A ideia de que o ser humano poderia assegurar a salvação por meio de dinheiro contrariava diretamente a compreensão que ele vinha desenvolvendo a partir das Escrituras. A justificação pela fé, como dom gratuito de Deus, parecia incompatível com a comercialização do perdão. Inicialmente, Lutero não pretendia confrontar a Igreja como instituição. Sua preocupação era pastoral e teológica. Ele acreditava que muitos fiéis estavam sendo enganados, conduzidos a uma falsa segurança espiritual. Em seus sermões, começou a alertar contra interpretações equivocadas das indulgências, enfatizando a importância do arrependimento genuíno e da transformação interior. No entanto, à medida que refletia sobre o tema, Lutero percebeu que o problema não se limitava a excessos pontuais. A própria base teológica das indulgências, tal como praticadas, lhe parecia frágil. Ele passou a questionar se a Igreja realmente possuía autoridade para conceder remissão das penas do purgatório dessa maneira. Mais ainda, perguntou-se se o purgatório, tal como era apresentado, tinha fundamento sólido nas Escrituras. Essas reflexões culminaram na decisão de formular suas críticas de maneira sistemática. Como professor universitário, Lutero estava habituado ao debate acadêmico. O costume da época previa a apresentação de teses para discussão pública,
com o objetivo de esclarecer pontos controversos da doutrina. Foi nesse espírito que ele redigiu um conjunto de proposições, conhecidas posteriormente como as 95 Teses. O texto não era um manifesto revolucionário no sentido moderno, mas um convite ao debate. Nele, Lutero afirmava que a verdadeira penitência era interior e permanente, não um ato isolado vinculado a documentos ou pagamentos. Questionava a eficácia das indulgências para a remissão das penas do purgatório e criticava a maneira como eram apresentadas ao povo. Em várias passagens, demonstrava preocupação com o engano espiritual causado por promessas exageradas. Lutero também levantava questões sobre a autoridade do Papa nesse contexto. Embora ainda demonstrasse respeito pela figura papal, perguntava até que ponto o Papa tinha poder sobre as almas no purgatório e se não seria mais coerente que utilizasse os recursos da Igreja para ajudar os fiéis, em vez de exigir contribuições dos mais pobres. Essas perguntas, formuladas com base teológica, tinham implicações profundas. Em 31 de outubro de 1517, segundo a tradição, Lutero tornou públicas suas teses em Wittenberg, onde lecionava. O gesto, comum no ambiente universitário, ganhou proporções inesperadas. O texto, escrito em latim, rapidamente ultrapassou os muros da academia. Graças à imprensa, as teses foram traduzidas para o alemão e espalharam-se por diversas regiões em poucas semanas. O que começou como uma crítica acadêmica tornou-se um acontecimento de grande repercussão. Muitos se reconheceram nas preocupações de Lutero, vendo nelas a expressão de dúvidas que carregavam havia anos. Outros reagiram com indignação, considerando suas ideias uma ameaça à ordem religiosa estabelecida. A figura de Johann Tetzel, associada à campanha de indulgências, passou a simbolizar para críticos e apoiadores os excessos de um sistema em crise. Para Lutero, aquele momento marcou um ponto sem retorno. A redação das 95 Teses não foi o fim de sua jornada, mas o início de um confronto aberto. O estopim intelectual e moral havia sido acionado não por ambição pessoal, mas por uma convicção profunda de que a fé cristã estava sendo distorcida. Ao colocar suas perguntas no espaço público, Lutero deu voz a uma inquietação coletiva que atravessava a Europa e que, a partir dali, não poderia mais ser contida. A divulgação das 95 Teses marcou um momento decisivo, não apenas na trajetória de Martinho Lutero, mas na história europeia como um todo. O que inicialmente havia sido concebido como um convite ao debate acadêmico rapidamente escapou ao controle de seu autor. As teses, escritas em latim e destinadas a um público universitário, foram copiadas, traduzidas para o alemão e impressas em grande quantidade. Em poucas semanas, circularam por diversas cidades do Sacro Império, alcançando leitores muito além dos círculos teológicos. A recente difusão da imprensa desempenhou um papel fundamental nesse processo. Tipografias espalhadas pelo território alemão encontraram no texto de Lutero um material que despertava enorme interesse. Pela primeira vez, um debate teológico ganhava alcance popular em escala inédita. Artesãos, comerciantes e até camponeses, mesmo com alfabetização limitada, tinham acesso ao conteúdo por meio de leituras públicas e resumos orais. As ideias de Lutero começaram a ser discutidas em tavernas, praças e mercados, tornando-se parte da conversa cotidiana. As reações iniciais foram diversas e intensas. Muitos acolheram as teses com entusiasmo, vendo nelas uma defesa da fé genuína contra abusos percebidos há muito tempo. Para esses apoiadores, Lutero parecia dar voz a uma indignação silenciosa, oferecendo argumentos teológicos para sentimentos que antes não encontravam expressão. Sua crítica às indulgências foi interpretada como um ato de coragem moral, especialmente por aqueles que se sentiam explorados financeiramente pelas práticas da Igreja. Outros, porém, reagiram com desconfiança e hostilidade. Para setores do clero, as teses representavam uma ameaça à autoridade e à unidade da Igreja. Questionar publicamente uma prática autorizada por Roma era visto como um gesto perigoso, capaz de semear confusão entre os fiéis. Alguns acusaram Lutero de soberba intelectual,
afirmando que um monge não tinha legitimidade para desafiar tradições consolidadas. No meio acadêmico, os debates se intensificaram rapidamente. Professores e estudantes passaram a analisar cada uma das teses, concordando ou discordando de seus argumentos. Disputas públicas foram organizadas, nas quais Lutero defendia suas posições com base nas Escrituras e nos escritos dos primeiros teólogos cristãos. Sua habilidade argumentativa e sua clareza de pensamento lhe renderam tanto admiração quanto oposição. À medida que a discussão se ampliava, a atenção da hierarquia eclesiástica se voltou para Wittenberg. Autoridades locais começaram a investigar o conteúdo das teses e as intenções de seu autor. Inicialmente, a resposta oficial foi cautelosa. A Igreja estava acostumada a lidar com controvérsias teológicas e esperava que o debate pudesse ser contido no âmbito acadêmico. No entanto, a velocidade e a amplitude da propagação tornaram essa estratégia cada vez menos viável. Johann Tetzel, diretamente visado pelas críticas, reagiu publicamente. Em sermões e escritos, defendeu a legitimidade das indulgências e atacou Lutero, acusando-o de heresia. Essa troca de acusações contribuiu para acirrar os ânimos e polarizar a opinião pública. O debate deixava de ser uma discussão técnica e assumia um caráter cada vez mais pessoal e político. O Papa Leão X foi informado do caso e, a princípio, tratou-o como uma disputa entre monges comum no ambiente universitário. No entanto, conforme as ideias de Lutero continuavam a se espalhar, crescia a preocupação em Roma. O temor não era apenas doutrinário, mas institucional. Se a autoridade da Igreja sobre as indulgências fosse questionada, outras práticas e dogmas poderiam seguir o mesmo caminho. Convocado a explicar suas posições, Lutero começou a perceber que o conflito ultrapassava os limites do debate teológico. Ele foi chamado a prestar esclarecimentos diante de representantes da Igreja, que esperavam uma retratação, ou ao menos uma moderação em suas críticas. Lutero, contudo, mostrou-se cada vez mais convicto de que suas ideias estavam fundamentadas nas Escrituras e não podiam ser abandonadas sem violar sua consciência. Nesse período, Lutero passou a escrever novos textos, aprofundando suas críticas e esclarecendo suas posições. Esses escritos, também amplamente divulgados pela imprensa, ampliaram o alcance de suas ideias e consolidaram sua imagem pública. Ele não era mais apenas um professor universitário, mas uma figura central em um movimento de contestação religiosa. A hierarquia eclesiástica, por sua vez, começou a reagir de forma mais firme. Investigações formais foram abertas e teólogos ligados a Roma analisaram os escritos de Lutero em busca de erros doutrinários. A possibilidade de condenação por heresia tornou-se real. O tom das comunicações oficiais mudou, passando da cautela inicial para advertências mais severas. Esse início de confronto direto marcou uma nova fase na trajetória de Lutero. O debate sobre indulgências revelou-se apenas a porta de entrada para questões mais profundas, como a autoridade do Papa, o papel da tradição e a centralidade das Escrituras. A imprensa, ao amplificar essas discussões, transformou uma controvérsia local em um fenômeno europeu. Assim, a divulgação das 95 teses não apenas expôs falhas em uma prática específica, mas desencadeou um processo irreversível. O diálogo entre Lutero e a hierarquia da Igreja tornava-se cada vez mais tenso e as possibilidades de reconciliação diminuíam a cada nova publicação. O que havia começado como um debate acadêmico agora se configurava como um confronto aberto, cujas consequências ultrapassariam em muito as intenções originais de seu autor. À medida que as ideias de Martinho Lutero continuavam a se espalhar, o conflito com Roma entrou em uma fase decisiva e cada vez mais tensa. O que antes parecia uma controvérsia acadêmica controlável passou a ser visto como uma ameaça real à autoridade da Igreja. As tentativas iniciais de conter o debate deram lugar a ações formais, e Lutero passou a ser chamado a responder por suas posições diante de representantes do poder eclesiástico. Em 1518, Lutero foi convocado a comparecer diante do cardeal Tomás de Viu, conhecido como Caetano, durante
a Dieta de Augsburgo. O encontro tinha como objetivo principal obter uma retratação. Caetano não estava interessado em um debate teológico aprofundado, mas em reafirmar a autoridade papal e exigir obediência. Lutero, por sua vez, apresentou seus argumentos com base nas Escrituras e pediu que lhe mostrassem por meio da Bíblia onde estava errado. Essa postura evidenciava uma diferença fundamental de abordagem. Para Roma, a autoridade residia na tradição e no magistério da Igreja. Para Lutero, cada vez mais, a Escritura ocupava o lugar central. O interrogatório não produziu reconciliação. Lutero recusou-se a se retratar sem provas bíblicas claras, e Caetano deixou claro que a paciência de Roma estava se esgotando. Com receio de ser preso, Lutero deixou Augsburgo às pressas, sob proteção de autoridades locais. Esse episódio marcou um ponto importante em seu isolamento institucional. Embora ainda não estivesse oficialmente condenado, tornava-se evidente que o apoio da hierarquia eclesiástica estava se desfazendo. Nos meses seguintes, novas tentativas de negociação foram feitas. Um dos esforços mais significativos ocorreu no debate de Leipzig, em 1519, onde Lutero enfrentou o teólogo Johann Eck. O debate, inicialmente centrado nas indulgências, rapidamente se ampliou para questões mais profundas, como a autoridade do Papa e a infalibilidade dos concílios. Pressionado por Eck, Lutero acabou afirmando que tanto papas quanto concílios poderiam errar, uma declaração que o aproximava perigosamente das ideias de reformadores anteriores, já condenados como hereges. Esse momento foi decisivo. Ao reconhecer a possibilidade de erro nas mais altas instâncias da Igreja, Lutero cruzava uma linha que dificilmente poderia ser revertida. Ele próprio percebeu, talvez com certo espanto, as implicações de suas palavras. O debate de Leipzig consolidou sua imagem como dissidente e tornou praticamente inevitável um confronto aberto com Roma. Paralelamente a esses embates públicos, Lutero aprofundava sua reflexão teológica. O isolamento crescente o levou a confiar ainda mais naquilo que considerava a base segura de sua fé, as Escrituras. A Bíblia passou a ser, para ele, não apenas uma fonte entre outras, mas o critério supremo de verdade religiosa. Essa convicção se tornaria um dos pilares centrais de seu pensamento. A noção de justificação pela fé ganhou contornos cada vez mais definidos. Lutero afirmava que o ser humano não poderia conquistar a salvação por méritos próprios, obras ou rituais. A graça de Deus, segundo ele, era concedida gratuitamente àquele que confia em Cristo. Essa fé não era um simples assentimento intelectual, mas uma entrega profunda que transformava a relação entre Deus e o indivíduo. A salvação deixava de ser uma meta alcançada por esforço contínuo e passava a ser um dom recebido. Essa compreensão alterava profundamente a dinâmica religiosa tradicional. Se a salvação dependia da fé e da graça divina, o papel mediador exclusivo da Igreja era relativizado. Os sacramentos, as penitências e as indulgências perdiam o caráter de instrumentos indispensáveis para a redenção. Embora Lutero ainda reconhecesse a importância da comunidade cristã, sua teologia colocava o indivíduo diante de Deus de forma mais direta. À medida que suas ideias se tornavam mais claras, Lutero também se tornava mais crítico em relação à autoridade papal. Ele começou a questionar abertamente se o Papa possuía respaldo bíblico para exercer o poder que reivindicava. Para Lutero, a verdadeira autoridade espiritual não estava concentrada em uma figura específica, mas na palavra de Deus. Qualquer ensinamento ou prática que não pudesse ser fundamentado nas Escrituras deveria ser revisto. Esse desenvolvimento teológico teve um custo pessoal elevado. Lutero passou a enfrentar não apenas oposição institucional, mas também o afastamento de antigos colegas e mestres. Muitos que antes o admiravam passaram a vê-lo com cautela, temendo as consequências de associar-se a alguém sob suspeita de heresia. O círculo de apoio se estreitava, aumentando a sensação de solidão. Em 1520, Roma intensificou a pressão. Uma bula papal foi emitida, condenando várias proposições de Lutero e exigindo que ele se retratasse dentro de um prazo determinado. A mensagem era clara: ou ele renunciava publicamente às suas ideias,
ou enfrentaria a excomunhão. Para Lutero, esse ultimato representava um teste final de consciência. Retratar-se significaria negar convicções que ele acreditava estarem fundamentadas no Evangelho. A resposta de Lutero foi firme. Em vez de recuar, publicou novos escritos nos quais criticava duramente o sistema eclesiástico e defendia suas posições com ainda mais clareza. O tom de seus textos tornou-se mais direto, refletindo a gravidade do momento. O diálogo com Roma parecia definitivamente rompido. Assim, o agravamento do conflito marcou uma transformação irreversível. Lutero deixava de ser apenas um crítico de práticas específicas e se tornava o articulador de uma nova visão teológica. O isolamento progressivo, longe de enfraquecê-lo, contribuiu para a consolidação de ideias que redefiniam fé, graça e autoridade religiosa. A ruptura com Roma não era mais uma possibilidade distante, mas uma realidade cada vez mais próxima, com consequências profundas para o futuro da Igreja e da Europa. Em 1521, o conflito entre Martinho Lutero e a Igreja atingiu seu ponto mais dramático. Após anos de debates, advertências e tentativas frustradas de reconciliação, a controvérsia deixou de ser apenas religiosa e passou a envolver diretamente o poder político do Sacro Império Romano Germânico. O palco desse confronto decisivo foi a cidade de Worms, onde se reuniria a Dieta Imperial, assembleia convocada pelo imperador Carlos V para tratar de assuntos fundamentais do Império, entre eles o caso de Lutero. A convocação de Lutero para comparecer à Dieta de Worms representava ao mesmo tempo uma ameaça e uma oportunidade. De um lado, pesava o risco real de condenação por heresia, com consequências potencialmente fatais. De outro, surgia a chance de expor suas convicções diante das maiores autoridades políticas do mundo germânico. Lutero foi formalmente intimado a se apresentar e recebeu uma promessa de salvo-conduto, garantindo sua segurança durante a viagem e a audiência. A jornada até Worms foi marcada por tensão e expectativa. Em diversas cidades pelo caminho, Lutero foi recebido por simpatizantes, professores, estudantes e membros do clero que viam nele uma voz de renovação espiritual. Esses apoios públicos contrastavam com a gravidade da situação que o aguardava. Ele tinha plena consciência de que, diante da dieta, suas palavras poderiam selar seu destino. Ao chegar a Worms, Lutero encontrou uma assembleia impressionante. Estavam presentes o jovem imperador Carlos V, príncipes nobres, representantes das cidades livres e autoridades eclesiásticas. O ambiente era solene e carregado de simbolismo. Ali se concentravam os poderes que sustentavam a ordem religiosa e política da Europa. Diante desse cenário, Lutero não se apresentou como um agitador, mas como um homem consciente do peso histórico daquele momento. Quando finalmente foi chamado a se pronunciar, a expectativa era clara. Roma esperava uma retratação pública. Seus escritos foram apresentados diante dele e a pergunta central foi direta. Reconhecia aqueles textos como seus e estava disposto a renegar o que havia escrito? Não se tratava de um debate teológico, mas de uma exigência de submissão à autoridade da Igreja e do imperador. Inicialmente, Lutero pediu tempo para refletir. A solicitação foi atendida, concedendo-lhe um dia para ponderar. Esse intervalo revelou a dimensão humana do episódio. Lutero passou a noite em profunda angústia, consciente de que qualquer decisão teria consequências irreversíveis. Retratar-se significaria preservar a própria vida e a estabilidade política, mas trair aquilo que acreditava ser a verdade do Evangelho. Manter-se firme, por outro lado, poderia levá-lo à condenação. No dia seguinte, Lutero voltou diante da Assembleia. Sua resposta foi cuidadosa e firme. Ele afirmou que seus escritos continham diferentes tipos de argumentos. Alguns tratavam de questões gerais de fé cristã, outros criticavam abusos evidentes, e apenas uma parte poderia conter excessos de linguagem. Retratar-se indiscriminadamente, segundo ele, significaria negar verdades que até seus opositores reconheciam. Por isso, declarou que só poderia se retratar se fosse convencido, pelas Escrituras ou por argumentos claros e racionais, de que estava errado. Foi nesse contexto
que Lutero expressou a posição que marcaria definitivamente sua imagem histórica. Ele declarou que sua consciência estava cativa da palavra de Deus e que não poderia agir contra ela. Renegar seus escritos sem provas bíblicas seria para ele agir contra a própria consciência, algo que considerava perigoso e errado. Com isso, recusou-se formalmente a se retratar. A reação foi imediata. Para a hierarquia eclesiástica, aquela recusa confirmava a acusação de heresia. Para o imperador Carlos V, a situação representava um desafio à unidade do império. Pouco depois, Lutero foi declarado fora da lei imperial. Seus escritos foram proibidos, e qualquer pessoa poderia prendê-lo sem sofrer punição legal. Do ponto de vista oficial, Lutero estava condenado. No entanto, a realidade política do Sacro Império era complexa. O imperador dependia do apoio dos príncipes alemães, muitos dos quais viam com simpatia as críticas de Lutero à Igreja Romana. Para alguns, tratava-se de uma questão espiritual. Para outros, também envolvia interesses políticos e econômicos, como a resistência à influência de Roma sobre os territórios germânicos. Entre esses príncipes destacou-se Frederico, o Sábio, eleitor da Saxônia. Embora cauteloso e diplomático, Frederico garantiu a proteção de Lutero. Logo após deixar Worms, Lutero foi conduzido secretamente para um local seguro, longe do alcance das autoridades imperiais. Esse gesto não anulava a condenação oficial, mas, na prática, salvava sua vida. A Dieta de Worms teve consequências profundas. Religiosamente, marcou a ruptura definitiva entre Lutero e a Igreja de Roma. Não havia mais espaço para reconciliação. Politicamente, revelou os limites do poder imperial diante das autonomias regionais. O caso de Lutero mostrou que questões de fé podiam mobilizar alianças e desafiar estruturas estabelecidas há séculos. Para Lutero, o episódio consolidou sua convicção de que a fidelidade à consciência, fundamentada nas Escrituras, deveria prevalecer sobre qualquer autoridade humana. A recusa em renegar seus escritos não foi um gesto impulsivo, mas o resultado de um longo processo interior, iniciado anos antes no mosteiro e amadurecido por meio do estudo, da reflexão e do confronto com o poder. A partir de Worms, Lutero deixou de ser apenas um teólogo controverso e tornou-se um símbolo de resistência religiosa. Seu nome passou a representar uma alternativa concreta à autoridade papal, e suas ideias encontraram terreno fértil entre aqueles que buscavam uma fé mais direta e menos mediada por estruturas institucionais. A condenação, oficial longe de silenciá-lo, acabou ampliando ainda mais o alcance de sua influência, preparando o caminho para transformações que ultrapassariam o âmbito religioso e remodelariam o destino da Europa. Após a Dieta de Worms, Martinho Lutero desapareceu da vida pública de forma repentina. Para muitos parecia ter sido capturado ou morto. Na realidade, tratava-se de uma ação cuidadosamente planejada para protegê-lo. Sob ordens de Frederico, o Sábio, Lutero foi conduzido em segredo ao Castelo de Wartburg, uma fortaleza isolada nas florestas da Turíngia. Ali, vivendo sob o pseudônimo de Cavaleiro Jorge, ele iniciou um dos períodos mais decisivos de sua vida, marcado tanto por isolamento quanto por intensa produção intelectual. O afastamento forçado teve um impacto profundo sobre Lutero. Acostumado ao debate público e ao contato com alunos e colegas, ele se viu repentinamente sozinho, afastado do centro dos acontecimentos que ajudara a desencadear. Essa solidão trouxe consigo crises espirituais e emocionais. Lutero enfrentou períodos de angústia, dúvidas e sensação de inutilidade. Para um homem cuja fé estava ligada à ação e à pregação, o silêncio de Wartburg era um desafio constante. Ao mesmo tempo, esse isolamento ofereceu a Lutero algo raro: tempo. Livre das pressões imediatas do confronto político, ele pôde se dedicar de maneira intensa ao estudo das Escrituras. Foi nesse contexto que surgiu a decisão de traduzir o Novo Testamento para o alemão. A ideia não era apenas linguística, mas profundamente teológica. Para Lutero, a palavra de Deus deveria estar acessível a todos, não restrita ao latim, compreendido apenas por clérigos e estudiosos.
A tradução foi realizada com rapidez impressionante. Em poucos meses, Lutero concluiu o trabalho, utilizando como base o texto grego disponível à época. Seu objetivo não era produzir uma tradução literal e rígida, mas uma versão clara, viva e compreensível para o povo comum. Ele buscou expressões do cotidiano, observando como as pessoas falavam nos mercados e nas casas. Essa sensibilidade linguística fez da tradução algo mais do que um texto religioso. Tornou-se uma obra cultural de enorme impacto. Quando o Novo Testamento em alemão foi publicado, seu efeito foi imediato. Graças à imprensa, a obra circulou amplamente, alcançando camadas da população que jamais haviam tido contato direto com a Bíblia. Pela primeira vez, muitos puderam ler ou ouvir as Escrituras em sua própria língua, sem mediações clericais. Isso transformou profundamente a relação entre fé e indivíduo. A leitura bíblica deixou de ser um privilégio institucional e passou a fazer parte da experiência pessoal. O impacto cultural da tradução foi duradouro. O alemão utilizado por Lutero contribuiu significativamente para a padronização da língua, influenciando a literatura, a educação e a comunicação por séculos. A Bíblia luterana tornou-se uma referência não apenas religiosa, mas linguística, ajudando a moldar uma identidade cultural comum entre povos de diferentes regiões germânicas. Enquanto Lutero permanecia em Wartburg, o movimento reformista avançava, mas nem sempre de forma harmoniosa. Em Wittenberg, algumas mudanças foram implementadas de maneira precipitada, práticas tradicionais foram abandonadas abruptamente, imagens religiosas foram removidas de igrejas e certos rituais foram rejeitados sem o cuidado pastoral que Lutero considerava necessário. Para ele, a reforma deveria ser conduzida pela palavra e pela convicção, não pela imposição ou pela violência. Esses acontecimentos preocupavam Lutero profundamente. Ele temia que excessos e radicalismos comprometessem a credibilidade do movimento. A reforma, em sua visão, não deveria substituir uma forma de coerção por outra. A fé precisava ser despertada pela pregação e pelo ensino, não pela força. Esse período revelou os desafios internos do movimento reformista, que reunia pessoas com diferentes expectativas, motivações e graus de compreensão teológica. A partir de Wartburg, Lutero começou a escrever para orientar seus seguidores. Suas cartas e tratados buscavam esclarecer pontos centrais de sua teologia e conter interpretações extremas. Ele reafirmava a centralidade das Escrituras, a justificação pela fé e a liberdade cristã, mas também insistia na responsabilidade pastoral e na necessidade de ordem. A reforma para Lutero não era um rompimento caótico, mas uma correção gradual baseada no Evangelho. O período em Wartburg também foi decisivo para a consolidação de seu pensamento. Isolado das pressões imediatas, Lutero pôde articular com mais clareza suas ideias sobre sacramentos, autoridade e vida cristã. Ele passou a distinguir entre o que considerava essencial à fé e aquilo que poderia variar conforme o contexto. Essa distinção ajudou a dar ao luteranismo uma identidade própria, diferente tanto do catolicismo romano quanto de correntes reformistas mais radicais. Após cerca de um ano, Lutero decidiu retornar à vida pública. A situação em Wittenberg exigia sua presença. Sua volta marcou um esforço de restauração da ordem e do equilíbrio. Em sermões e ensinamentos, ele procurou corrigir excessos e reafirmar que a verdadeira transformação deveria ocorrer no coração, por meio da palavra, e não por atos impulsivos. Assim, o período no castelo de Wartburg, embora marcado por isolamento e dificuldades pessoais, foi um dos mais férteis da trajetória de Lutero. A tradução da Bíblia para o alemão ampliou o acesso às Escrituras e redefiniu a relação entre fé e cultura. Ao mesmo tempo, os desafios internos do movimento reformista mostraram que a reforma não era um processo simples ou linear. Foi nesse contexto que o pensamento luterano se consolidou, equilibrando convicção teológica, sensibilidade pastoral e impacto cultural duradouro. O legado histórico de Martinho Lutero ultrapassa em muito os acontecimentos imediatos de sua vida.
O que começou como um debate teológico específico desencadeou transformações profundas e duradouras, redefinindo o cristianismo ocidental e influenciando a trajetória política, cultural e intelectual da Europa. A Reforma Protestante, da qual Lutero foi a figura central, não foi um evento isolado, mas um processo complexo que remodelou estruturas consolidadas havia séculos. Do ponto de vista religioso, a consequência mais evidente foi a fragmentação da unidade cristã no Ocidente. A Igreja de Roma deixou de ser a única referência espiritual para vastas regiões da Europa. A partir das ideias de Lutero, surgiram comunidades e igrejas que rejeitavam a autoridade papal e se organizavam em torno de princípios diferentes, como a centralidade das Escrituras e a justificação pela fé. Esse movimento não permaneceu homogêneo. Outras correntes reformistas se desenvolveram, algumas próximas do luteranismo, outras divergentes, ampliando ainda mais o pluralismo religioso. Essa fragmentação teve efeitos profundos sobre a vida cotidiana. A religião deixou de ser um elemento uniforme, imposto a toda a sociedade, e passou a refletir escolhas regionais e, em certos contextos, pessoais. Cidades e principados adotaram confissões distintas, moldando práticas religiosas, calendários, educação e costumes. A fé tornou-se um fator de identidade coletiva, muitas vezes associado a tensões e conflitos, mas também a novas formas de organização social. Politicamente, a reforma alterou o equilíbrio de poder na Europa. Príncipes e governantes encontraram nas ideias reformistas uma oportunidade para afirmar maior autonomia em relação a Roma. Ao romper com a autoridade papal, muitos territórios passaram a controlar suas próprias instituições religiosas, incluindo bens eclesiásticos e nomeações clericais. Esse processo fortaleceu estados nacionais e contribuiu para a redefinição das relações entre igreja e poder secular. Ao mesmo tempo, a reforma esteve associada a conflitos armados e perseguições. Guerras religiosas, revoltas camponesas e disputas confessionais marcaram os séculos seguintes. Embora Lutero não tenha desejado esses desdobramentos violentos, suas ideias foram incorporadas a contextos políticos complexos, onde interesses espirituais e seculares se misturavam. O legado da reforma, portanto, inclui tanto avanços na liberdade religiosa quanto episódios de intolerância. Numa campo cultural, o impacto foi igualmente profundo. A ênfase de Lutero na leitura das Escrituras impulsionou a alfabetização e a educação. Escolas foram fundadas para que mais pessoas pudessem ler a Bíblia, e o ensino passou a ocupar um lugar central nas comunidades reformadas. A tradução da Bíblia para o alemão, além de seu valor religioso, contribuiu para a consolidação da língua e influenciou a literatura e a cultura popular. A música também desempenhou um papel importante nesse legado. Lutero acreditava no poder do canto congregacional como forma de ensinar e fortalecer a fé. Hinos em língua vernácula passaram a fazer parte dos cultos, permitindo a participação ativa dos fiéis. Essa tradição musical deixou marcas duradouras, influenciando a cultura religiosa e artística europeia. Do ponto de vista teológico, as ideias centrais de Lutero continuaram a moldar debates ao longo dos séculos. A noção de que a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé, redefiniu a relação entre o indivíduo e o sagrado. A autoridade das Escrituras como critério último de verdade religiosa desafiou estruturas hierárquicas e estimulou uma postura mais crítica diante da tradição. Esses princípios influenciaram não apenas o protestantismo, mas também levaram a Igreja Católica a refletir e reformular práticas durante a chamada Contra-Reforma. A figura de Lutero, entretanto, nunca foi interpretada de forma uniforme. Para alguns, ele é um herói da fé, um reformador corajoso, que devolveu o Evangelho ao povo. Para outros, é visto como responsável pela divisão da cristandade e pelas guerras religiosas que se seguiram. Ao longo do tempo, sua imagem foi sendo reinterpretada conforme contextos históricos e interesses diversos. No século XIX, Lutero passou a ser celebrado como símbolo do nacionalismo alemão. Associado à identidade cultural,
e linguística do país. Já no século XX, estudiosos passaram a analisar sua obra de maneira mais crítica, destacando tanto suas contribuições quanto suas limitações. Aspectos controversos de seus escritos, especialmente nos últimos anos de vida, geraram debates intensos e reavaliações de seu legado. Hoje, Lutero é frequentemente compreendido como uma figura complexa, moldada por seu tempo, mas capaz de provocar mudanças que ultrapassaram suas intenções originais. Ele não buscou fundar uma nova religião, nem dividir a Igreja, mas acabou sendo o catalisador de um processo irreversível. Sua trajetória revela como convicções pessoais, quando expressas em um momento histórico específico, podem desencadear transformações de alcance global. O legado de Martinho Lutero reside justamente nessa tensão entre intenção e consequência. Sua busca angustiada por um Deus misericordioso levou à formulação de ideias que alteraram a estrutura da fé cristã e a organização da sociedade europeia. Ao questionar práticas e autoridades, abriu espaço para novas formas de pensar a religião, a política e a cultura. Assim, mais do que um reformador isolado, Lutero tornou-se um marco na história do Ocidente. Sua vida e obra continuam a ser estudadas, debatidas e reinterpretadas, não apenas como eventos do passado, mas como elementos que ajudam a compreender o mundo moderno. A Reforma Protestante, com todas as suas contradições e impactos, permanece como um dos capítulos mais decisivos da história europeia, e Martinho Lutero, com suas convicções e conflitos, segue no centro dessa narrativa.